Lu, tá sem som pra mim. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Oi, tudo bem? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Tudo bem, tava com saudade. Faz tempo que a gente não gravava, né? Tiramos umas Sim, fériasinhas aí, mas estamos de volta, estamos de isso volta. aí. Bem, muito bem. E hoje, bom, a gente vai falar sobre arregaçar as mangas, né? Assim, tá na hora de Isso. trabalhar. Pegando o fio, né, Lu? Que da outra vez a gente falou sobre cabeça nas nuvens, uma coisa meio assim no alto. Agora vamos pra terra, gente. Vamos, aterriça, né? Aterriça, vamos, põe o pé no chão. Ó, tô até com a bebida de trabalhar. Isso aí. Cafezinho que é pra acordar, né? As pequenas coisas do dia a dia, o trabalho diário. Verdade. Gente, hoje a gente pegou para falar sobre um tema que todo mundo adora. Todo mundo adora o conceito dele, mas a prática mesmo, às vezes, a gente se perde, né, Lu? Que é coagulátil. Quer falar um pouquinho sobre o que é coagulátil? Ou vamos nessa? Vai, pode ir falando. Vim de verde não foi à toa. A coagulátil, gente, é a operação alquímica que fala da terra. Então, essa coisa de você pegar e pôr a mão na massa. Fazer, né? E, gente, o fazer da Coagulatio, ele é legal porque ele é um fazer no dia a dia. Quando a gente estava falando lá de Sublimatio, né, na outro podcast, no outro episódio, a gente pegava muito sobre as ideias, ou a mentalidade, o que que a gente queria planejar, né, aquela coisa toda. Mas na hora de você fazer no concreto, na hora de pegar e pôr isso em prática, é no dia a dia, é nas pequenas coisinhas diárias. E a Coagulate ela vai nos falar sobre isso, sobre essa ideia que estava na nossa cabeça e que de repente a gente começa a colocar no mundo, né? Começa a ir devagarzinho, pondo em prática, tirando o plano da ideia, do papel e colocando a mão na massa mesmo, né? Arregaçando as mangas e começando a fazer, a mexer com as coisas, a trabalhar com isso. Lu, alguma experiência de coagulátil recente? Não, sabe que você estava falando, né? Porque no nosso último episódio a gente falou muito de ficar com a cabeça nas nuvens, né? E o quanto as pessoas, né, né, desde que a gente gravou o último episódio, eu tive contato com muitas pessoas, muitas mulheres que são empreendedoras, né? E aí fazem terapia, aí compram um monte de curso e não faz. E aí sempre tá em dúvida justamente, né, dessa coisa de você ir pro mental, cuidar do seu mundo interno e depois não, né, quando você vai colocar a mão na massa, nada acontece. Nada acontece, né? Eu acho que uma coisa também está muito relacionada à perfeição, né? A mulher é tão engraçado, né? Porque assim é tão cultural. Porque assim, uma mulher, se ela é dedicada, né, se ela faz tudo direitinho, não faz mais que obrigação, né? Um homem quando faz, né? Até eu vi faz um tempo atrás, né, um cara que ficou viúvo e cuidou dos dois filhos, tal. Todo mundo, nossa, um pai que faz isso. E eu gostei muito do que ele falou, né? Ele falou assim, gente, quantas mães não fazem isso? Né? E acho que é muito cultural em relação a isso, né? E o quanto a gente acaba desvalorizando outras mulheres por isso, justamente por enxergar, né, aquilo como se fosse mais que obrigação, né? E aí a gente vai julgando, aí entra aquela bendita competitividade. Então, essa coisa da mulher fazer e realizar tem muitas nuances, né? Mas o mais importante também, como sempre, é a gente cuidar da parte de dentro, né? Sobre isso. Sim, e até porque você falou, esse mundo. Me veio a palavra empresarial na cabeça, mas nem precisa ser empresarial necessariamente. Esse mundo de olhar e querer fazer um podcast igual a gente está fazendo, fazer um Instagram profissional, crescer como mentora, né, ou como terapeuta.
crescer de um modo geral, muitas vezes a gente acaba se prendendo numa ideia de grandiosidade. Então, aquela ideia de que tudo tem que ser, por exemplo, vou fazer um lançamento, tem que ser estrondoso, tem que ser maravilhoso. Se for menos que acabou o café. Infeliz... Já? Até acabou. Você não fez mais café, Lu? Como assim? Nossa, acho que a gente tava conversando antes, gente. Aí foi acabando. A Yolanda foi falando também. Que vocês não estão Tá vendo. bom. Tá no YouTube, tá vendo. Não, mas esse mundo empresarial tem isso, né? Sim, o quanto que a gente precisa ser sempre, tem que ser tudo muito perfeito, né? Se não for estrondoso, se não for maravilhoso, se for o mínimo, se for o básico, não vale. Aí já deu errado, né? Ah, vamos ver o que que deu errado aqui, porque não era isso. E, gente, na vida cotidiana, na vida concreta, a gente fica esperando isso também, né? O quanto que a gente às vezes se perde numa ilusão de que, vou dar um exemplo meu. Tem um trabalho para fazer, estou enrolando para fazer esse trabalho, a coisa não anda, não vai, porque você fica esperando aquela ideia mágica, aquela mística, né? Aquele, não, agora, o momento perfeito, né? O momento perfeito para fazer as coisas. Isso não existe, gente. Não existe esse padrão de perfeição. É no dia a dia, nas pequenas coisas, e a gente acaba se boicotando fazendo isso. A gente vai se sabotando, né? Pouco a pouco. Então, o quanto que isso está relacionado ao que você falou, né, Lu? Nesse mundo. Não, e se você for pensar bem, né, é uma coisa assim, seja um coach, uma mentora, ou até se você vai fazer a transição de carreira, aquela coisa, o quanto depois, assim, você precisa fazer tudo perfeito, você é tudo, você não pode ter estresse, né? Aliás, também tem um grupo, né, se você pega de mulheres, olha, ai, não se force. É muito assim, não se force, e tem os dois lados da moeda, assim, vividos com muita intensidade, assim, sabe? O oposto dos dois extremos, né? Mas se você for pensar bem, os dois têm um ponto em comum, assim, que eu percebo, né? E isso foi até uma reflexão com o professor que a gente fez junto, assim, ao mesmo tempo que a gente mete pau no ego, todo mundo, você tem um ego forte, você tem um ego forte, você tem um gênio difícil. Mas ao mesmo tempo, tudo isso assim, não se estresse, fique tranquila, mas dê conta de tudo, faça tudo direitinho, faça tudo isso, mas também não atrapalhe o ego. Deixa o ego em paz, né? Assim, tudo é o ego, tudo perfeito. O ego, ele precisa ser no mínimo esse Deus, né? Porque assim, a perfeição só cabe aos deuses, né? Então, essa coisa antagônica, eu diria até se as pessoas nem percebem essa dissonância cognitiva, né? Seja ela assim, ai, não, né? De se achar o alecrim dourado, né? Daquela coisa das ideias. Você vai, faz, né? Precisa ser o trabalho. Não é só você, todo mundo, Perfeito. né? Ah, sim, É sim. aquela coisa, né? Que no fundo, cara, isso é muito. E aqui trazendo, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? É muito complexo de mãe, né? Por isso que quando a vida é difícil, né? Você tem vontade de ficar em posição fetal. Voltar pro ventre, né? Porque a mãe dá tudo, vê tudo, ninguém me entende. Não, assim, as minhas ideias, né? E assim, aí você acaba não arregaçando as mangas. Então eu vejo, tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso de falar, de ter um ego muito forte, né? Que na verdade não é isso. A gente defende muito a questão do ego estruturante, mas por outro lado, não atrapalha o ego. O ego tem que trabalhar, o ego não pode se irritar, o ego não pode ter depressão, o ego não pode ficar triste, é uma ditadura de alegria e também, né, disso, de você se achar o alecrim dourado. Parabéns. Sim. E você falou uma coisa, Lu, que eu acho que é muito, cabe muito nesse tema que a gente está falando, que é do ego estruturante. O ego estruturante, para quem está acompanhando aqui, caiu de paraquedas, né? O ego estruturante é aquela pessoa que ela sabe se frustrar e continuar. Ela sabe ganhar alguma coisa e continuar também,
né? Ela não tem essa fragilidade de, por exemplo, ah, não, ganhei uma promoção. Não, agora eu não preciso fazer mais nada. Agora minha vida tá ganha, né? Acabou, era isso que eu Voltei pro ventre precisava. da minha mãe, não preciso É, fazer não nada, preciso vou fazer mais receber tudo. nada. Até fotossíntese eu Vem, vou fazer. quase aquela assim, tudo vem a mim com facilidade e glória, e fica parado. Aí Amém. fica parado, faz mais Aí nada. fica Não vai pro gratiluz. céu. Exato. Eu também. É, mas também não é aquela pessoa que o projeto dá errado, né? Acontece alguma coisa e a pessoa, nossa, aquilo ali é o fim da vida da pessoa. Ela fica completamente desestabilizada por aquilo ali. O ego estruturante, ele vai conseguir com que você consiga viver bem, sem cair nem nessa coisa maravilhosa, grandiosa, né? De agora eu sou perfeita, mas nem nesse buraco também de, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Agora minha vida acabou, não tem mais motivo. Então, o ego estruturante, ele sabe fazer esse equilíbrio, esse balanço da vida, né? Esse movimento da coagulatio é exatamente isso. É essa coisa de você ir para o mundo, você pôr em prática o que você quer fazer nas pequenas coisinhas do dia a dia, sabendo que pode dar errado, porque a perfeição ela não existe. A perfeição dos deuses, né? Igual você falou, não tem jeito. A gente não vai ser perfeito nunca. Não tem como. É verdade, só pegar qualquer história de Sísifo, deve ter uma Ariadne, não, Ariadne, da Aracne, Ariadne. A da Aracne, não, a Aracne é de Atena. Atenas, não, mas quem que era Atenas é a deusa, mas quem que era a sacerdotisa? A Aracne era sacerdotisa. Eu não É lembro agora se ela Aracne? É, eu tinha. esqueci o nome, Aracne mas, gente, mesmo, é. todas essas histórias, só para vocês pesquisarem, qualquer mortal que tentou ser igual aos deuses se fudeu. Não, e gente, é uma coisa assim, e aquela coisa, não dá para não viver sem o ego. Não dá, você precisa, né? O que a gente fala é muito de se tornar essa pessoa flexível na realidade. Porque essa questão de você não ser flexível, porque a vida, não é que a vida é difícil, a vida assim, a vida é difícil, também não vou falar assim, né? Mas a questão do problema, ela pode ser difícil, mas quando você é flexível e você segue, tá tudo bem, né? O problema quando você começa a ter crise é porque na realidade é a sua dificuldade de se adaptar para esses momentos e ver a vida de certa forma como hostil. Né? Então, assim, essa coisa do ego, eu diria mais imaturo, sempre é culpa do outro. A culpa é do professor que não te vê. A culpa é do professor que te manda fazer esse trabalho aí, Yolanda. Que coisa, pra quê? Claro, pra quê, gente? Pelo amor de Deus. A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é não sei o quê, a culpa. E assim, gente, é muito engraçado também, né? Que nem. Aí você vai pra terapia. Então você já se acha. O ego já começa a se achar também, né? Então, uma pessoa profunda. E Tô aí aqui na vai. terapia. É verdade. Aí começa a falar assim: ah, os traumas. Os traumas foi o boy lixo, foi aquela namorada, foi o pai, foi a mãe. Mas, gente, aconteceu no passado, né? Claro que não foi culpa sua, né? Mas é responsabilidade sua lidar com isso no presente. Assim como se preocupar com o futuro. Ah, será que eu vou ficar milionária? Será que E você nunca tá no presente, né? A própria terapia que a gente faz aqui é justamente trazer essa pessoa no presente, né? É para que ela se adapte da melhor forma possível. E aí, de novo, né? Não é perfeito, não é gostoso, nem sempre. Aliás, a maioria das vezes não é. Mas assim, é o de você estar disponível, né? E tem uma coisa que assim, gente, uma vez é até engraçado, né? Ontem estava na supervisão, se você atender esse chamado. Você realmente, né? Autoconhecimento, gente, não é você só saber sobre quem você é, né? Eu lembro de professor que falou assim: não é só saber sua bibliografia, sua psicopatologia histórica, todos os traumas. Do DSM ali, É de o que isso eu tenho, o que eu não tudo. tenho. Não, dá porque papai fez isso, mamãe. Nossa, gente, e não é isso. Eu acho que precisa de muito acolhimento, porque realmente, às vezes, as pessoas passam por certas coisas que a gente arregala os olhos, né? E eu acho que, assim, é de ser humano. Mas, assim, o que que você faz com isso, né? Porque, assim, a questão do autoconhecimento é você aceitar aquilo que te aconteceu, aceitar coisas que você
sabe que você tem, mas também aceitar aquilo que você não tem. Aquilo que você gostaria de ter e você não tem, né? Queria tanto ser igual fulano, cicrano, maravilhoso, mas você não é. Ah, não é. Pois é. E as pessoas falam, ai, falta autoestima, mas você não passa pelo processo né, de ver a verdade. Né? Se a gente fosse até trazer um filme, foi isso que eu trouxe a supervisão, aquele filme da Matrix, o primeiro, tinha um cara que quis voltar para Matrix, né? Quis voltar para o sistema, quis começar a enxergar, voltar a enxergar os olhos. Às vezes, isso você pode fazer uma analogia com os olhos dos seus pais, com os olhos do sistema, com os olhos de qualquer coisa antiga que você teve que se submeter. Ele volta a viver na Matrix? Não, ele morre. Morre, o que você viu tá visto, gente. Então eu acho que esse é o grande desafio. Na realidade, é o processo do relacionamento que você tem com você mesma, né? E assim, só pra fechar aqui, eu rapidinho. Não, que relacionamento também é minha especialidade. Eu vou fazer merchan aqui. Bem no meio do podcast. Mas é Ai, meu verdade, né, Deus. Os gente? leads é Quanto complicado, viu? meu livro. Mas você sabe que é muito verdade. Assim, você começa a se relacionar com as pessoas, que é a maioria das pessoas que vem aqui com a gente, né? Tá falando não sei o quê, tal. O relacionamento, e eu sempre falo, né? Não é só com pessoas, é com o seu tempo, com a sua saúde, principalmente no seu caso, né? Eu que é médica, tal. O quanto muitas vezes os relacionamentos, eles fazem a gente se sentir fragmentado, né? Assim, se você perdeu a pessoa, se você, mas assim, você vive isso se na realidade você não vai inteiro para a relação. Então, quando você não se aceita para você como inteiro, e é muito difícil fazer isso, você realmente vai se fragmentar, né? Aonde tem poder, não tem amor. E o amor que na realidade existe no relacionamento é ele que alimenta a alma, né? E as pessoas esquecem muito isso da coisa da alma, né? E mesmo conversando entre nós colegas, assim, tô procurando, gente, esse esforço, que esse lado eu não gosto muito, né? Mas enfim, mas eu por vezes eu tô falando, isso aí é ânimos, isso aí é sombra, isso aí não sei o quê. Eu falei, Ai, normal seu, Lu. Eu não consigo nem pensar em você sem isso, assim, desculpa, já faz parte. mas é, uma cartilha, né, que foi palestrinha, né? Mas assim, como que atravessa a alma, né? Então a gente fala para você, aqui a gente deixa uma reflexão, né? E é muito verdade. Você não arregaçar as mangas, às vezes, olhando, porque ou você se acha o alecrim dourado, ou você é essa pessoa que tá desafiando os deuses, sendo a perfeição, você quer voltar pra Matrix, porque é gostosinho voltar pra Matrix, né? Eu acho muito bom. Sim, é delícia. Né? E você conviver com tudo isso, é assim que você vai criando autoestima, né? Mas não é fácil, é o próprio processo. E é isso, falei bastante. Fala você, é isso. Falta amor. Falta amor. Você falou em algum momento sobre essa terapia, né, que a gente costuma trabalhar, que é a terapia indiana, o quanto que isso acaba trazendo o indivíduo para se adaptar. Mas é para se adaptar a ele mesmo. Isso que eu acho mais legal disso tudo, né? É você aprender, você ter o autoconhecimento, saber sua cartilha, mas usar isso a seu favor. Como isso vai poder te fazer adaptável ao mundo. Seja o trabalho, seja os relacionamentos, o que você gosta, o que você não gosta, o que é necessário para você, o que você não é, a partir disso que você conhece sobre si mesmo, né? É diferente, igual você falou da Matrix, é diferente dessa pessoa que quer voltar para a Matrix. Não é se adaptar à Matrix. Não. Isso, gente, não dá. Assim, a gente não vive sozinho, né? Mas o voltar depois que você se transforma é você lidar com a diversidade. Que vai ter coisas, né? A gente não concorda em tudo aqui, eu e a Yolanda. Às vezes eu falo de. Eu pareço aqui a pessoa glossário do Jung, né? E ela fala assim, o que que é, né? Mas assim, o problema não é dela. Não, o problema também é meu, né? Pode ser que ela não esteja estudando, por isso que ela está fazendo aqui, mas pode ser também que eu não esteja Isso. falando com a alma. Mas assim, olha só como a gente é muito oposto, né? E é por isso que dá certo, né? Você se relacionar com pessoas que muitas vezes, né, ela não é aquilo que você é, né? E ainda bem, né? Ela é ela, né? É disso. Sim.
Ou é aquela coisa de você ficar procurando. Eu acho que hoje, assim, claro que ainda tem. Mas você lembra um tempinho atrás que tinha aqueles grupos, assim, os jovens se reuniam em grupos muito divididinhos, né? O pessoal que gostava de rock, o pessoal que gostava de balada, sabe aquela coisa muito É. caixinha, E os velhos né? isso hoje continuam, né? Hã? Os velhos continuam fazendo isso, devo lhe Ah, dizer. não, continua, não posso Inclusive, falar os nada adultos disso. agora estão até chupando chupeta agora para aliviar o estresse, Meu assim. Deus, o que foi aquilo, hein? Gente, que coisa bizarra. Eu, É assim, é mas o cúmulo do querer voltar ao ventre da mãe. É o cúmulo do cúmulo de querer voltar pois a é. esse estado inicial de não. Sabe, tem uma cena, é de uma série, não lembro qual série que é agora. É uma série de terapia. Aí a mulher fala: Ah, você quer ter poder sem responsabilidade? Você quer ser um bebê. É, exato. Não, e gente, mas também é uma coisa que assim, a gente precisa levar em conta, que nem aí você falou de se adaptar. Você também precisa se adaptar às coisas de fora, né? Mas aí, quando você vai transformado, é uma questão muito importante de você não abandonar a questão dos seus valores, né? E muitas vezes, para você não abandonar os valores, você vai ter que decepcionar fora, né? E é muito assim, às vezes você vai ter que se decepcionar para se encaixar, né? E aí E depois aí, você lida com gente, isso, mas é a responsabilidade. Mas isso só é o vem ego de você. estruturante. É Exatamente. o ego estruturante. Porque Exatamente. você se reconhece, você sabe o que é imprescindível para você, mas você também sabe isso daqui dá para barganhar. Isso daqui não é tão importante assim. Você saber isso, né? Você ter essa consciência sobre si mesmo, isso é o que faz uma transformação verdadeira na vida, É, né? sim. Ou da alma, né? Trazer. Calma, sim, mas é porque assim, pelo menos o que eu vejo, a transformação ela vem no cotidiano. Você pode ter uma mudança radical. Nossa, mudei de cidade, mudei de país. Claro, é uma mudança radical, óbvio. Mas a mudança verdadeira, ela vai acontecendo no dia a dia. Então, quanto mais você se reconhece e usa isso na sua vida cotidiana, mais você se transforma. E aí chega um ponto, que também não tem data certa, né? Não é data marcada no calendário, que você olha para trás e fala assim: nossa, mudei, né? Não sou mais aquela pessoa. O quanto é gostoso acompanhar isso, né? Tanto em nós mesmas, quanto em pacientes, clientes, é, nas pessoas ao nosso redor mesmo. Exatamente. Você lembrou uma coisa que o professor Valdemar falou e é muito verdade. Tem aquela frase, né, do Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Enquanto tiver alma, ainda dá tempo, mas não o tempo de fora. Tenho 3 meses para arregaçar a manga. É o tempo interno. É o tempo do processo, que isso que ninguém quer passar. Aliás, essa semana que passou, né? Tô fazendo o desafio com a Rebeca, né? Gente, a Rebeca é maravilhosa. Tem um podcast junto com ela que a gente falou sobre tempo. Sim. E, né, se, se ninguém te entende, você pode estar com o encosto do alecrim dourado, maneira de dizer, né? A questão do tempo, eu conversei muito com as meninas, tem muito a ver também com a questão do pai, né? Do complexo de pai, as regras, né? Porque o tempo, se você tá correndo atrás do tempo, sempre tem uma regra, né? De manhã é isso, à tarde eu vou fazer aquilo, sabe? A do check, a gente fez, né? Uhum. Voltar aí. Também tem um dos episódios, é a síndrome do check, né? Então, se você não segue essas regras, vai cair um raio na sua cabeça, né? Então, isso também suscita muito esse lado, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, assim, a gente lida com tudo isso a todo momento. Não é porque você saiu fora de casa, não é porque você tem filhos, não é porque você sei lá, tem até netos, né? Se for o caso, é bem-sucedido na vida. Todos nós temos partes nossas que a gente precisa se relacionar. E é legal a gente se relacionar com as partes que estão funcionando, mas tem outras que não conseguiram se adaptar, né? E é justamente o ego que faz isso. É justamente o autoconhecimento, é justamente o processo, é justamente tudo isso que faz você se tornar inteiro, né? Não perfeito. Que, aliás, aos poucos você vai se acostumando com a ideia, mas essa coisa de
de ser inteiro é o que faz você, inclusive, ver a vida com os outros olhos, que é o que todo mundo busca. Todo mundo fala, quero viver a prosperidade, né? Arregaçar as mangas, fazer as coisas que muitas vezes elas não vão sair perfeitas. E mesmo assim, né, você sentir, né, do fundo do seu coração que está muito bem, ficar em paz com isso demanda muito trabalho interno, né? E enfim, é disso. Né? Uma pessoa que muitas vezes não precisa chegar a ter um sintoma mais difícil, né? Enfim, claro, isso não é garantia de nada, né? Mas a melhor forma de lidar com a vida é você lidar com aqui dentro, né? Acho que é isso. Sim. E o quanto que o perfeccionismo atrapalha nisso, né? Essa coisa, igual você falou, assim, repetindo a mesma coisa que você falou, mas o quanto que essa situação psíquica de ter que ser tudo muito perfeito, muito redondo, e a vida não é desse jeito, Não. né? Não, Não, é verdade, não, é verdade, mas para pra pensar, porque se tiver perfeito, você não muda. Por isso que sim, a perfeição, ela é, que ela é infértil. Não sai de nada. Se tudo uhum, estiver lindo assim, pode estar o cocô do cavalo do bandido lá, mas tá quentinho na merda, você vai sentar, você não vai fazer nada. Né? É na imperfeição que quando você trabalha, seja dentro, seja fora, então, né, o que a gente tá trazendo aqui é arregaçar as mangas para você fazer as coisas que precisam ser feitas fora e dentro também, que nasce o novo, que nasce essa adaptação, que nasce essa transformação. É por isso que o perfeito não tem nada, não tem mais nada que fazer, tá perfeito, já morreu, já era. sim, o Cala a boca, já perfeito. morreu. Não sei por que me lembrou isso. Tá perfeito, cala a boca, não precisa fazer mais nada. Fazer nada. Sabe o que que me lembra agora? É tipo quando alguém morre e aí todo mundo só vê coisa boa. Não, a pessoa acabou todos os defeitos da pessoa. Era tão boa, era tão legal, era maravilhosa, que saudade. A pessoa não tem mais defeito nenhum. Mas é só nessa hora, gente. É só o que é morto consegue ser perfeito. Não tem jeito. Vai saber, né? Mas é isso aí. Então, acho que já deu, né? Sobre isso. Então, gente, arregaçar as mangas é sobre isso. E eu diria, sair dessa perfeição é uma quebra de paradigma. É difícil, mas é isso que a alquimia ensina pra gente. Às vezes, um fogo ali, a gente falou da calcina do orgulho. Às vezes é bom jogar assim na vida, dar assim pra ver se dá um nervoso e você se mexe, que não tá tão perfeitinho assim. Não, não tem jeito. E esse movimento de você pegar e fazer, né? Fazer com as próprias mãos, arregar. Gente, isso é muito importante. É isso que faz a roda se mover, né? É isso que faz a coisa funcionar. Em tudo na vida. Tem que ter um primeiro passo, tem que ter um começo. É a própria jornada do herói. Uhum, Vai se sentir vítima? Vai. Você vai sentir o coitado, porque vai começar a acontecer umas coisas, mas você sabe que esse é o caminho. É sobre isso. Tá sim. bom? Tudo bem, Jô. Acho que já Tá deu, né? ótimo. Vamos fechar. Sim, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. E é isso, então tá bom. Aí a gente volta até o próximo encontro, gente. Beijo. Sim. Tchau, tchau. Tchauzinho.